Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio número 7 do DubaiCast. Hoje temos aqui uma pessoa que não só sobre o Dubai, mas vai nos agregar com muitos conteúdos sobre autoconhecimento, sobre lei da atração, sobre emagrecimento. O cara é fera, gurizada. Deem aí as boas-vindas a Edson Burger, meu amigo. Muito obrigado aí por ter vindo aí. Estamos gravando em São Paulo, um calor absurdo, absurdo, absurdo. Parece que estamos em Dubai, né? Mas estamos em São Paulo. Dubai, cara. Inclusive, foi o que nós falamos, né? Assim que você me encontrou, falou, pô, de Dubai pra São Paulo, nesse calor aqui. Mas ainda não é Dubai. Lá, é assim, aqui com esse calor lá de fora, assim, dá até vontade de botar uma blusinha, porque Dubai no verão é Dubai no verão, mas todo mundo tem que experimentar aquele calor uma vez na vida. Tá louco. Impressionante. Galera, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos começar com o Edson. Você que está vendo esse episódio, fiz questão de não ter patrocínio nele. Temos apenas um, depois vocês vão ver, mas de início não ter, para mostrar para você que esse episódio, que esse podcast está à sua disposição para você que quer anunciar, para você que quer expor a sua marca aqui para tantas mil pessoas que vão assistir. Olhem aí embaixo quantas pessoas assistiram. A tua marca pode estar aqui aparecendo também para nossa audiência aí, tá? Então, Edson, para a gente começar, tu é um cara que está muito bem posicionado aí no digital e nas redes sociais com o teu trabalho, mas antes disso existe um Edson ser humano, né? Que passou por muitos processos na vida, emagreceu bastante, né? Então tu tem também outras histórias para agregar aqui pra gente. Então, para tua audiência que já te conhece hoje consolidado, quem é o Edson antes disso? Como é que iniciou tua jornada, seja no profissional, no âmbito pessoal, da onde tu veio, enfim. Te apresenta de uma maneira que as pessoas já te conhecem, mas vão te conhecer de outra também. Cara, eu gosto de começar dessa maneira porque eu recebo mensagens no dia a dia de pessoas que às vezes me vêm treinando no meio da tarde. Eu estava comentando com você um pouco antes do podcast. Eu treino de segunda, quarta e sexta às 4 da tarde. Então eu tenho essa liberdade. Eu vou com meu filho, vou treinar. Eu turbo todos os dias depois do almoço, 2 horinhas, dou a minha relaxada. Aí a pessoa fala, pra você é fácil, você tem dinheiro, você não precisa se preocupar, você consegue descansar, fica fácil treinar, a vida começa a ficar mais fácil. E essa realidade que eu vivo hoje, na verdade, ela foi construída lá atrás com uma coisa que eu chamo da lei da atração turbinada. Você quer aprender a lei da atração turbinada hoje? Pra ontem, cara. Pra ontem, é uma honra Então aprender. eu vou deixar um recado. Que câmera nós estamos? Corta pra mim, corta pra mim, corta pra lá. Aqui, ó. Você que tá assistindo essa edição aqui, ó. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite. E eu quero fazer um convite para você que está assistindo aí. Nesse episódio, você vai sair daqui dominando a lei da atração e usando a lei da atração turbinada, podendo realizar qualquer sonho. Vou ensinar na prática aqui. Aí sim, hein? Esse episódio aqui vai ser uma verdadeira aula. Vou trazer todo o conteúdo que eu tenho, não vou esconder nada. Show. Só que tem um compromisso para quem vai assistir. Tem que deixar o like e tem que deixar um comentário aqui, dizendo assim, ó, eu quero aprender a lei da atração turbinada. Senão nem vale, então nem fica aí. Temos esse acordo? Fechado. Fechado? Temos um acordo aí? Comenta aqui se você tem um acordo. Eu adoro esse negócio de CTA. Você vai entender isso. E eu adoro interagir com o público. Eu gosto de ler, eu leio tudo. Eu tô lendo tudo aí, tá? Então, vamos ler e comentar todos esses comentários? Você e eu. Bora? Fechou? Fechou todo. Então vamos lá, vamos voltar. Tudo começou, cara, quando eu tinha 17 anos de idade. E eu não sei, assim, talvez tenha começado antes. Vamos voltar mais no tempo, já que a gente vai falar. Eu me lembro, era uma tarde de domingo, chuvosa, em São Paulo. O ano devia ser 1986, 87. Não era nem São Paulo, era Jandira, uma cidade aqui da grande São Paulo, uma cidade dormitório, uma cidade periférica, onde morava meu avô e minha avó. E a gente estava assistindo o programa Silvio Santos. Adorava aquilo. Minha avó adorava, a gente ficava assistindo o Silvio Santos. E me aparece um sujeito com sotaque argentino, sotaque espanhol ali. Depois, mais tarde, eu fui descobrir que era uruguaio, né? Que era o Fábio Puentes. Meu grande amigo Fábio Puentes, um abraço se estiver assistindo. Dorme, bem dormido, bem dormido. E ele fez... E aí lembra do Pedro de Lara? Ele hipnotizou o Pedro de Lara. E eu falava, cara, esse negócio, será que funciona? Será que é verdade? Será que a mente humana tem esse poder? E foi despertando a minha curiosidade. Com o passar do tempo, sempre que eu via coisas sobre o poder da mente, desde a infância, aquilo despertava a minha curiosidade. Eu sempre acreditei que a mente tinha poder. E, assim, nós passamos por muita dificuldade. Naquele mesmo ano, meu pai perdeu tudo que tinha e a gente foi catar lixo reciclável na rua,
né? Então meu pai conseguiu uma Kombi velha cair nos pedaços, que desmontava, tinha um buraco atrás, aí amarrava a porta e a gente saía na rua pegando jornal, sucata e catando aquele lixo reciclável para ajudar a complementar a renda da casa. E meu pai sempre falava pra mim, assim, eu nunca me esqueço que ele falava que aquilo era passageiro, ele já tinha vindo de uma situação melhor e que dava pra conquistar as coisas. E teve um dia que foi muito marcante, e essa história é importante talvez ali na frente, quando a gente for falar da lei da atração turbinada. Eu tava com meu pai em frente a um hotel que a gente tava esperando liberar pra gente entrar pra pegar a sucata. E parado com a Kombi, assim, e tinha um carro, a gente encostou naquele carro, e não sei se você se lembra que antigamente tinha uns carros que tinham uma estrela, assim, hoje em dia a estrela tá no para-choque, né? Famosa Mercedes. E eu falei, pai, pô, que carro bonito, né? Pena que a gente é pobre, a gente não pode ter um carro desse. E foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai emocionado, eu acho que ele se deu conta da situação que ele estava passando, da onde ele tinha me colocado ali. E ele falou, nunca diga isso, meu filho. Se você trabalhar duro, se você acreditar, um dia você pode ter uma dessa. E foi um objetivo que mais tarde eu coloquei como minha primeira lei da atração turbinada. E depois eu conto essa história da minha primeira Mercedes. E o tempo passou. Em 1997, eu era um adolescente passando por dificuldades. Ali meu pai estava muito doente, não tinha recurso nenhum. E eu fui trabalhar como camelô, na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação. É um lugar bem tradicional da cidade e eu trabalhei ali por uns 8, 10 meses e caiu um livro na minha mão, por um acaso. Você acredita no acaso? Não. Por acaso não foi. O nome do livro, inclusive quero convidar a galera que está assistindo esse episódio a dizer aí nos comentários se já leram esse livro, chama-se O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É um clássico para quem gosta de estudar a mente humana. E quando eu li aquilo tudo, eu falei, cara, eu acredito nessas coisas, assim, é como se eu tivesse lembrando, sabe? Não era nem redescobrindo, era relembrando algo que eu não devia ter esquecido. E aquilo veio assim, na minha cabeça, e aquele jovem começou a acreditar. E eu falei, pô, um dia eu quero escrever um livro, um dia eu quero ser rico, quero viver, quero ter as coisas. Eu era um camelô de esquina. E batalhei durante anos. Casei, tive filho, passei por muitas dificuldades. Meu filho teve um problema de saúde muito grave e na época eu tinha assistido um filme chamado O Segredo. Eu já tinha lido diversos outros livros, inclusive aprofundados, sobre conceitos de metafísica, só que eu não conseguia pôr em prática. E O Segredo, a Rhonda Byrne, ela simplificou a coisa assim, de uma forma tão bonita que até eu, que era um cara do conhecimento profundo, ficou mais fácil de aplicar na prática. Tanto é que hoje o meu público tem um jargão, eles falam, simplifica, Edson, que eu simplifico tudo. Eu acho que tudo tem que ser mais simples. E aí, cara, uma das primeiras grandes experiências que eu tive com a lei da atração, com a lei da atração turbinada, foi ali. O ano foi, meu filho nasceu no comecinho de 2005, em 2007, finalzinho de 2007 para 2008, ele estava com 3 anos, tinha acabado de fazer 3 anos. E ele estava na UTI, ele tinha um problema sério no pulmão, e entrando e saindo de UTIs e tal. E eu pensei, cara, eu preciso usar a lei da atração para curar meu filho. Eu acredito nisso. E aí o que eu fiz? Eu pedi a Deus pela cura dele, uma única vez. E eu pensei, se eu ficar pedindo para Deus, significa que ele não deu ainda. Então não é isso que eu tenho que fazer. Eu pedi uma vez, já é real. Só que como é que eu posso acelerar isso? E na época eu pensei já, eu já tinha estudado muito. Se eu ficar pedindo a cura e focando no problema que ele tem, que ele está passando, eu só aumento isso. Eu me lembro que eu li isso num livro do Mestre de Rose, ainda lá atrás. E aí eu pensei, como é que eu vou sair dessa, cara? E fiquei quebrando a cabeça. E aí eu tive uma sacada que mudou toda a minha vida. Mudou a vida dos meus seguidores, mudou a vida de todo mundo. Eu pensei, ao invés de eu ficar pensando no meu filho sair do hospital daqui uma semana bem, eu vou imaginar um ponto no futuro, daqui 15 anos, em que ele já seja um adolescente, grande, 100% saudável. Só existe ele saudável. Não existe mais o problema, e o problema não existe há muito tempo. Você entende? Eu chamo isso da lei da atração turbinada. E aí o que eu fiz? Só que aí, olha como a coisa foi construída. Eu pensei, eu preciso criar emoção. Como é que eu vou dar emoção a isso? E eu gosto muito de futebol, sou palmeirense. E meu filho gostava muito, desde pequenininho.
primeira palavra dele foi Palmeiras, cara. Pô. Ele, papá, a gente vai falar papai, ele, Palmeiras. Tu achou que era pra ti, era pro time, cara. Mas tu ficou feliz igual, né? Feliz demais. E é só que assim, por que eu queria que ele torcesse pro meu time? Cara, porque eu queria ter um parceiro, eu queria que a gente tivesse algo muito em comum, né? E aí o que eu fiz naquele momento? O que eu fazia? Todos os dias eu viajava pro futuro, eu fiz isso todo o período que ele ficou na UTI. Eu viajava pro futuro mentalmente, para um momento no futuro, mais ou menos na época que nós vivemos agora, tipo 2015, 16, 17, e eu ficava imaginando eu e ele no estádio comemorando o nosso time ser campeão. Porque com aquilo eu trazia muita emoção. E eu ficava vendo ele grande, forte, saudável, com o pulmão gritando. É assim, ele estava 100% curado, não existia o problema ali. Eu só via ele curado no futuro. E aquilo eu passei a chamar depois, muitos anos depois, no meu livro, que eu decodifiquei o novo código da manifestação. E eu fiz aquilo. Depois que aquilo passou, né, esse período, que eu chamo das 7 chaves da lei da atração. Primeira coisa, eu decidi, eu queria a cura dele. Segunda, eu pedi a Deus. Pedi, eu quero isso. Terceiro, eu manifestei, eu fui para lá, para o futuro e vibrei, mostrei para o universo, depois a gente vai entrar nesse lance de como funciona o campo, como funciona, o que era aquela vibração que eu queria dele curado. E aí vibrei naquilo. Depois eu soltei, eu parei de pensar. Na minha cabeça era certo que ele ia se curar. Não tinha mais dúvida nenhuma, estava tudo ok. E aí eu passei a agradecer e a agir, cara. Foram 8 anos de médicos, 8 anos de tratamento, cirurgia. Ele colocou um tubo de ventilação ainda no final, depois da cirurgia. Ficou 1 ano sem poder tomar banho, sem tampão. Até que veio a alta 100% curado. Amém. Teu filho é um guerreiro, cara. 100% curado. E ele tinha uma bronquite crônica, asma. Era um negócio que assim, vira e mexe, baixava a oxigenação, hospital, internação, tinha que ficar drenando o pulmão. Foram 8 anos tomando corticoide. Só que assim, eu sabia que tudo aquilo fazia parte de um processo que ia levar a cura e era certeza, não tinha dúvidas. Nunca alimentei uma dúvida. E tem algo muito curioso que provou pra mim que eu estava no caminho certo. Porque assim, a gente vai recebendo sinais o tempo inteiro. Você acredita nisso? Eu acredito e eu vou complementar. Tem uma frase que diz o seguinte, ó, a minha intuição nunca está errada. Errado estou eu quando não a ouço, né? Tem essa frase que tem alguém que diz, então, porra, faz 100% de sentido com isso que tu tá dizendo, né? Demais, cara. E assim, eu fui no médico, o médico falou, não, é isso, isso, isso. Não botei fé, fui no outro. Continuava com um fazendo treinamento, mas fui procurando. Aí um dia, uma conhecida falou, a mãe de uma criança que é conhecida e tal se curou assim com uma doutora. Doutora Eliana, nunca me esqueço assim, aquele nome. Eu falei, tá, vou marcar. Liguei lá, não aceitava meu plano. E custava assim uns R$600 a consulta. De boa, né? 600, meu salário 1.200, bora. Marquei, não sabia de onde ia tirar dinheiro. Aí marquei, no dia da consulta, eu consegui um dinheiro emprestado, fui lá e paguei em dinheiro ainda. E aí, passei no retorno, cara, e ela olhou pra mim e falou, é isso, ó, mas tem um monte de médico aí que fulano fala que corticoide é isso, que corticoide é aquilo que não deve usar. Se você quiser fazer o tratamento, vai ser assim, ó, é anos, a gente vai fazer isso, mas ele vai se curar. Eu falei, vamos embora. E eu não tinha, o corticoide era caro também, né? E beleza, enfim, começamos o tratamento e eu não tinha dinheiro para voltar lá depois, na outra consulta, eu marquei. Aí no último dia, cara, eu liguei para cancelar, eu vou ficar emocionado. Eu liguei para cancelar, falei, ó, não vai dar. Ela falou, não, mas a doutora Eliana começou a aceitar seu plano. E foram aí 8 anos de tratamento, saiu de lá curado. Amém, cara, amém, que coisa, mano. Bah, chega... Eu perco a linha quando eu ouço, tu vê a cura dele assim, tu falar, cara, me dá um... Fica até difícil tu seguir a conversa assim, porque tu vê o teu filho curado, porra, tá louco, né, cara? Cara, assim, foi a prova pra mim que funcionava. E foi a forma de fazer. E principalmente, uma coisa que eu falo pra todo mundo, a lei da atração turbinada, a forma de acelerar os resultados com a lei da atração é você pensar em longo prazo. Por quê? Porque quanto mais eu quero resultado em curto prazo, mais eu estou colocando ansiedade. Mas vamos lá, depois a gente vai entrar nisso aqui, só para continuar a história. Um pouco depois ali, meu filho se curou, mas mesmo assim eu não conseguia botar em prática.
eu tava com 140 quilos, obeso, né? Tinha um... inclusive depois, não sei, na edição, se quiser colocar uma foto minha, se for possível, eu vou mandar. Vamos fazer o antes e depois, a galera vai gostar de ver, claro. Colocar aí. E eu tava passando por um momento difícil. Olha só como é, cara, porque às vezes se eu me afastar aqui, diretor, se eu afastar muito, aí você me avisa, tá? Vocês aí que estão aí, comenta aí nos comentários se o som tá legal. Quando o Edson se afastar, fala, o Edson tá se afastando de novo, que eu me mexo. E aí, talvez seja uma coisa que aconteça na vida de quem está nos assistindo, até na sua, que eu já tive resultados, eu tive uma grande prova. Só que eu não consigo viver isso na prática, de viver o tempo inteiro manifestando. Faltava um método. E aí no ano de 2010, cara, depois de tudo que tinha acontecido, minha vida tava no fundo do poço. Eu já tinha tido resultado com ele e eu tinha conseguido o trabalho que pagava pouco, mas pela lei da atração. Só que eu tava com 140 quilos, eu tava falido, completamente falido. Eu estava com ordem de despejo da kitnet que eu morava, busca e apreensão do meu Corsinha que eu deixava escondido. E eu não tinha dinheiro para mandar lanche pro meu filho na escola. E eu olhava e falava, cara, mas não é possível. Comecei a duvidar de tudo e eu decidi acabar com tudo, acabar com a minha vida. E na última hora, assim, eu me lembro que eu já tinha decidido o que eu ia fazer, né? Tinha bolado um plano miraboloso pro meu filho, tinha o seguro de vida para não perder o seguro e tal. E aí, cara, eu comecei a orar, eu pedi a Deus que me desse uma luz. E quando eu olho na minha mesa, assim, tinha uma pilha de conta desse tamanho, estava totalmente endividado. Mas embaixo tinha um caderno, que era o meu caderno da manifestação, que eu anotava as coisas. E eu lembrei do meu filho, eu lembrei dos resultados, e eu fiz uma promessa. Eu falei, se esse negócio da lei da atração existe, eu vou provar, eu vou viver uma vida extraordinária. E aí eu comecei essa jornada que me trouxe até onde eu tô. A partir dali eu falei, eu quero encontrar o segredo por trás do segredo, eu quero simplificar mais. Foi aí que eu descobri, e eu lembrando dessa história do meu filho, o conceito da lei da atração turbinada, que eu comecei a trabalhar fortemente. Eu pensei, em vez de eu me preocupar com aquelas contas, eu quero pagar minhas dívidas. Cara, só traz mais dívida isso. O que eu fiz? Eu viajei para 10 anos do futuro mais uma vez. Primeira coisa, eu decidi o tipo de vida que eu queria viver. Trabalhar a hora que eu quisesse, aonde eu quisesse, viajar para onde eu quisesse. Inclusive, estamos aqui falando de Dubai daqui a pouco. Daqui a pouquinho entraremos aí na cidade maravilhosa. Inclusive, você sabia que tem uma pessoa que está assistindo isso aqui que vai para Dubai junto comigo? É? É mesmo? Quem é? Não sei. Surpresa? A pessoa... Não, vai ter sorteio. Vai ter sorteio? Vai. Posso me inscrever também, não? Vai, claro. Vai que eu vá, né? Na verdade, vão ter vários sorteios. Olha próximo, a gente está gravando agora aqui já no começo de outubro, né? Vai ser no mês de outubro, no dia 28 de outubro de 2023 tem um sorteio. E vai ter mais sorteio o ano que vem, em fevereiro. Olha aí. Galera, fiquem espertos, ó. O Edson, ele faz lançamentos, para quem não conhece, tá? Ele faz lançamentos lá em Dubai, faz todo Explica melhor isso. Eu não sei sintetizar, assim, como é que é o teu trabalho em Dubai? Vamos entrar nesse assunto. Eu faço muitos eventos em que a gente mostra para o nosso público, na prática, o que a gente ensina. Então, eu fiz lá em Dubai um workshop em que eu ensinei toda a estratégia do coaching, da programação neurolinguística, da lei da atração, e vou fazer o próximo agora aqui em São Paulo, mas volto para Dubai em março para levar os seguidores para lá. Show! Mas daqui a pouco a gente vai entrar nisso aqui, só para fechar ali a lei da atração turbinada. Eu construí essa vida que eu vivo hoje, só que, acompanha aqui, ó, qual que era a minha realidade? Eu estava numa kitnet, com ordem de despejo, busca e apreensão, doente, obeso, e eu não tinha dinheiro para fazer as coisas que eu queria. Só que eu construí novamente um cenário na minha vida de futuro, em que 10 anos no futuro eu estaria numa montanha lindíssima, escrevendo um livro sobre a lei da atração, ensinando as pessoas como eu tinha conquistado tudo que eu queria. E com uma Mercedes parada na porta. E foi o que aconteceu 10 anos depois. Sensacional. Agora, eu faço sempre de 10 em 10 anos. Então, 2030...
todo mundo que está assistindo a gente vai estar junto com você e comigo em Dubai. A gente vai estar, você já está morando em 2030, você já está morando em Dubai. Espero. Já está tudo ok. Já tá, espero não, né? Tá, né? Não, já está tudo ok. Em 2030 tem o nosso evento, Dubai 2030. Estaremos lá. Que é um grande evento em Dubai. Você vai me ajudar a organizar, você já vai estar morando. Muito mais fácil. Vai ser um prazer. E aí, a cada 10 anos eu faço isso. Minha meta agora é 2030. Mas como essa década já está andando, eu já tenho 2040 também. E eu tô sempre construindo em longo prazo. Por quê? Porque em curto prazo eu não me preocupo com nada, cara. Tudo que está acontecendo aqui é só o universo se organizando para aquele maior. Então, para eu conseguir ir para o espaço em 2031, por exemplo, ou ir para a Lua em 2040, que são objetivos mesmo, e a gente pode até explicar isso depois, muita coisa precisa se organizar na minha vida. Então, eu estou sempre manifestando em longo prazo. E é difícil para muita gente, porque a pessoa fala, tá, Edson, mas é que 2030 tá muito longe, eu quero agora. Pô, eu também quero, todo mundo quer. Mas é uma estratégia. Então, por que é turbinado? Quanto mais eu manifesto lá na frente, mais rápido eu recebo. E aí, a partir de 2010, cara, foi meteórico o negócio. Primeiro, no offline, antes dessa coisa do digital, eu comecei a ajudar muita gente a emagrecer, porque eu tinha emagrecido muito rápido. E a galera começou a emagrecer muito rápido também com a técnica de PNL, com hipnose, com a lei da atração. Depois, 2015, 2016, veio o digital, explodiu no digital. Em 2020, eu comecei a aparecer muito com os conteúdos da lei da atração e hoje estamos entre os maiores, né, do nicho, do segmento da lei da atração, PNL, nas redes sociais, com mais de 2 milhões de seguidores, somando todos. No dia da gravação desse episódio, aí no futuro, não sei quantos milhões. Agora, a Sociedade Internacional do Mindset, essa instituição que nós criamos, ela está entre as 3 maiores do Brasil de PNL e Coaching também. Então, quando a gente olha para trás, é bom contar essa história, que toda essa jornada mostra para a galera que está nos assistindo que, assim, não é do dia para a noite, não é simples, quer dizer, é simples, mas é trabalhoso, é trabalho, é ação, são 7 chaves, né? Eu preciso fazer a minha parte, continuar agindo. E as coisas vão se organizando, a gente vai mudando de ideia o tempo inteiro. E tem um segredinho. A gente até bateu esse papo antes de começar aqui, eu acho legal trazer isso para a nossa audiência, que é o seguinte. Eu trabalho com programação neurolinguística, que é a programação da mente através da linguagem. E tem um conceito na programação neurolinguística que é: o mapa não é o território. O que é isso? Significa que eu não consigo enxergar a realidade. É impossível. Ninguém consegue enxergar 100% da realidade. Por exemplo, tem um monte de coisa que está ao nosso redor aqui que às vezes não está no nosso campo de visão, porque às vezes se você botar um óculos você vê de forma diferente, tem um sinal diferente, o nosso olho não capta, tem sons às vezes que o cachorro ouve e a gente não ouve, não é assim? Então a gente não consegue ter uma percepção de toda a realidade. Com relação ao mundo também, eu só consigo interpretar as coisas que eu conheço, que eu tenho algum tipo de informação, né? Que eu sei que eu sei, ou que eu sei que eu não sei. Tem um monte de coisa que eu nem sei que eu não sei. E é aí que começa. Quando eu decido lá na frente aonde eu quero chegar, eu começo ações. E com essas ações eu vou ampliando meu mapa, eu vou trazendo novas informações, eu vou aprendendo mais. E no meio do caminho vou tendo novas ideias. E aí o caminho vai se abrindo. Provavelmente tudo que você planejar vai ser diferente do plano inicial. A rota você vai mudar no meio do caminho diversas vezes. Mas é importante ter lá na frente o destino. Porque você sabe para onde você está indo. Então todo caminho que você se desviar, você está sempre no mesmo curso. Sempre em direção ao destino. Faz sentido? Totalmente, totalmente. Cara, porque isso aconteceu na minha vida várias vezes também, sabe? Normalmente tu define um objetivo final, exemplo, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ir morar na Itália, eu quero comprar um carro do ano, o que seja. E tu vê que nunca é reta a estrada, né? Parece que Deus, o universo, a energia, seja lá quem for, criou isso aqui justamente pra gente passar por alguns processos, ainda que o objetivo final seja alcançado, mas é sempre de uma maneira diferente para te evoluir, para que tu possa melhorar e te aperfeiçoar, né, enquanto pessoa, enquanto espírito, enquanto ser humano, né? Eu acredito muito nisso, né? Que o importante é tu ter o ponto final definido. E a partir dali, se tu vai pegar rua A, rua B, rua C, rua D, o trânsito vai estar um pouco mais aberto, sinal fechado, se tu vai levar meia hora, vai levar 1 hora, acho que isso aí varia muito, coisas que não estão no nosso controle, né? Não tem controle nenhum. Já assistiu Matrix?
Cada vez que eu assisto me dá um arrepio aqui, cara. Que, meu Deus do céu. Cara, tem uma cena. Comenta aí quem tá assistindo. Eu sou diferente de convidado comum de podcast, que eu gosto de conversar com quem tá assistindo depois, porque eles fazem parte disso A casa é tua, cara. Pô. então eu converso com a audiência. Comenta aí se vocês já viram Matrix. No Matrix tem uma cena em que o Neo vai conversar com o Oráculo, a primeira vez. Aí tem o encontro dele com o menininho da colher, né? O menininho fala, o segredo é você saber que a colher não existe. E faz todo sentido, porque por mais louco que pareça, por mais que eu esteja vendo esse copo, a gente aprendeu na escola que esse copo ele não é material, ele é prótons, elétrons e nêutrons. No final das contas, ele é organização de energia, a matéria é organização de energia. E quando o Neo encontra o oráculo a primeira vez, que vai derrubar o vaso, lembra da cena do vaso? Ela fala do vaso, ele pega e derruba. Ele fala, você derrubou porque eu falei? Ou, assim, será que você tem controle de fato sobre alguma coisa? E aí eu fico pensando muito sobre isso, porque a gente está falando de destino. Imagina se Deus tivesse feito toda a nossa jornada escrito antes, assim. Para que viver? Concorda? Então o que eu acredito? Que nós temos um destino, um lugar. E esse destino não é algo físico, é uma forma de viver. É mais amplo. Tem a ver com a elevação de consciência, com o ser humano que nós nos tornamos lá na frente. E eu posso estar em Dubai, eu posso estar em Bali, ou eu posso estar em São Paulo, ou eu posso estar em Jandira. Não importa. Esse ser humano é o que importa no destino. E a jornada para se tornar esse ser humano, aí entra o livre-arbítrio. Porque tá aqui o destino que eu vou me tornar, o que eu vou fazer, o meu papel no mundo. Só que ao longo do caminho eu vou decidindo diariamente. E é difícil para quem está passando por uma situação difícil aceitar que essa situação que essa pessoa está passando foi ela mesma que criou. Aí você vê a pessoa falando, ai Deus me ajuda, aí a pessoa fica 1 hora fazendo uma oração, ela levanta da oração, já está xingando o vizinho, já está falando mal de não sei quem, está reclamando do marido, está brigando com o filho. E não é ali, porque assim, a maioria das vezes Deus já entregou o milagre. Você pega Jesus, por exemplo, cara, toda vez ele falava, não fui eu que te curou, foi a sua fé. Quantas vezes ele explicou como funciona a lei da atração? E aí, voltando ao que você falou, a gente não conhece os desígnios de Deus, eu briguei com Deus um tempão. Porque eu falo, mas por que isso? Por que tem que ser assim? E em Mateus 13, 12, ele fala assim, aquele que quanto mais tem, mais lhe será dado e terá em abundância. Enquanto que aquele que menos tem, mais lhe será tirado e lhe será tirado tudo que lhe resta. É exatamente como funciona a lei da atração, é isso. Só que é dentro daqui dentro. O que eu tenho eu recebo. Se a minha vida tá ruim, sou eu que estou criando. Eu estou gerando isso aqui. Eu chamo isso aqui de código menos no meu livro. Já o código mais quanto mais eu crio amor, mais eu recebo amor. Quanto mais eu crio valor no mundo, mais eu recebo valor. Quanto mais eu crio alegria, quanto mais eu vibro alegria, mais eu recebo alegria. Quanto mais eu busco oferecer às pessoas, mais eu recebo. Criando amizades verdadeiras. Por exemplo, você foi uma pessoa que a gente teve essa junção rápida. Eu mandei uma mensagem na hora, você falou, rolou. Pessoas que pensam iguais, que têm valores, que têm princípios. A gente vai se juntando com pessoas que agregam no nosso caminho, não é verdade? E te lembra que na nossa primeira conversa, a gente estava falando justamente sobre essa questão da lei da atração, do quanto aquilo que tu busca também está te buscando, né? Que é um momento que tu pensa lá na frente que, cara, aquilo que tu quer que já existe, né? E que não foi por acaso, assim como nada é por acaso nesse mundo, que a gente acabou se encontrando pelo nome, né? Do DubaiCast, que foi onde tu foi fazer teu lançamento lá e teve lá, né? Enfim, depois. Então a gente vê que tá tudo... Parece que exatamente que nem diz a frase, né? Aquilo que tu busca já também tá te buscando, né? Aquilo que é teu vai dar um jeito de chegar até ti, né? Sempre, o tempo inteiro. E aí tem algo interessante que a gente pode pensar, que é o seguinte. A nossa mente, ela é programada e reprogramada diariamente.
eu penso, eu sinto, eu vibro. Então, eu acredito muito em Deus. Você acredita em Deus? 100%. Independente de qual seja a religião das pessoas, eu respeito todas, né? Inclusive, a minha audiência, eu falo isso, todos aqui são bem-vindos. Se você tem uma fé, se você tem essa busca por valores, todos são respeitados. Porque no final das contas, eu acredito que só existe um Deus. Não existe mais que um. Existe um único Criador de tudo que existe. E eu costumo dizer que tem uma pequena confusãozinha que aconteceu no universo da lei da atração, que as pessoas falam, é Deus, ou universo, ou como você quiser chamar. E eu discordo. Eu falo, calma, gente, não é bem assim. Não é como quiser chamar. Você pode até ter religiões diferentes e tal, mas só vamos entender o princípio. Deus não é o universo. Deus é o criador do universo. Então ele não é o próprio universo. O universo é parte da criação. É só para entender isso. Então, Deus cria todo o universo. Deus cria tudo que existe. Tudo. A partir de uma decisão. Como é que ele faz primeiro? Ele decide, ele pede, ele manifesta, ele solta, ele agradece, ele age e recebe. Foi assim que foi feita a criação. Inclusive, está na Gênese. No último dia, o que ele fez? Descansou. Mas ele cansa? O que ele fez? Ele soltou, tá tudo lá. Não tem, assim, tudo que a gente fala no conceito da lei da atração, na verdade, tá na Bíblia, tá no Corão, tá no Bhagavad Gita, tá na Torá, tá em todos os livros sagrados, tá nos sutras budistas. Então, Deus cria todo o universo e ele cria leis que regem esse universo. Uma delas é a lei da vibração, tudo emite vibração. Existe uma dimensão em que toda essa vibração ela vai para o que nós chamamos de campo de fluxo. É como se fosse uma rede, né? É uma rede que a gente não pode ver, faz parte do universo, só que a gente não vê. E o pessoal fala, nada acontece no plano físico que não tenha acontecido no plano espiritual. Esse campo de fluxo também pode ser chamado de plano espiritual para muita gente. É um campo de energia em que tudo emite sinal, nesse campo de fluxo tudo se organiza e semelhante atrai semelhante. Riqueza atrai riqueza, amor atrai amor, alegria atrai alegria e assim vai. Tudo que emite vibração atrai uma vibração semelhante. Senão a água não estaria junto com a água. A matéria não estaria aqui, a madeira. Então, tudo emite sinal e tudo está no campo de fluxo. Tudo que eu preciso fazer para ter qualquer coisa que eu queira ou ser qualquer coisa é emitir o sinal certo. É que nem uma estação de rádio. Quantos anos você tem? Você é novinho. 31. 31. Eu tenho 42. Você pegou o tempo do rádio analógico? Sim, mas Pegou também. cansava de botar na Jovem Pan 97.5 e girava lá para chegar. Não era difícil achar? Você tinha que ficar ali na sintonia fina? E 1 milímetro pro lado, tu já ia para uma outra rádio, né? É assim que funciona a lei da atração, cara. Por isso que muita gente fala, não funcionou. Porque é 1 milímetro pro lado. Não é a técnica. É o que você vive. Tem gente que fala, eu fiz a técnica por 30 dias, todo dia, o mesmo horário. E o que você fez entre uma técnica e outra? É ali que veio. Porque é o sinal que você emitiu. Agora vamos voltar aqui. Deus criou todo o campo de fluxo. Na lei da atração, o pessoal deu um apelido a esse campo de fluxo de universo. Não sei de onde surgiu. Eu também falo universo, mas é um apelido. É algo numa quarta dimensão. A gente não sabe direito como funciona. Shakespeare costumava dizer que existe mais coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia é capaz de compreender. É um mapa. Eu não sei como Deus criou tudo. Não dá pra gente saber. Tem gente que fala que sabe, mas não sabe. Tudo conversa. Eu também acho que não. Ninguém sabe. E muitos que têm informações, na verdade, não sabem também. Porque eles conseguem até ver. Tem pessoas que têm a habilidade de ver algumas coisas. Só que eles só conseguem enxergar através da própria metáfora e dos filtros que tem. Então eles acham que é de um jeito, mas não é bem assim. Também tem aquela velha frase que o pessoal diz assim, né? Não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos, né? Então, Exato. cara, o Edson que eu tô vendo aqui é o Edson que eu me permito ver diante dos meus véus, né? E quem está nos assistindo está interpretando tudo que eu estou falando à luz da sua própria crença. Provavelmente nos comentários vai ter alguém falando, não, mas não foi isso que Jesus falou, não é isso que Deus é, não concordo com você. É normal. As pessoas pensam diferente de acordo com os filtros. Então existe esse campo de fluxo e ele interfere diretamente. Nada acontece aqui que não tenha acontecido lá. É por isso que a gente tem déjà vu. É por isso que a gente tem premonição. Então esse nosso podcast já tinha acontecido no campo de fluxo. E existe um gap. Então eu sempre falo para as pessoas, agradece que está demorando. Ai, como assim, Edson?
Já pensou se tudo fosse rápido? Tanta desgraça que passa na cabeça das pessoas? Ia chegar a tudo. Então, Deus é perfeito. Deus é lindo. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Sabe aquele sentimento ruim que a gente tem às vezes? Ansiedade, angústia. Sabe quando você sabe que você está incongruente, que você não está no caminho certo? Não é ruim sentir aquilo? Aperto no coração, aquela coisa. É a perfeição de Deus, cara. É Deus que colocou um botãozinho de emergência ali e falou, meu filho, acorda. Se você continuar pensando isso, seguindo esse caminho, vai dar ruim lá na frente. Então ele botou um botãozinho, é que nem uma faca. Quando você se corta, você não sente dor e tira a mão? Aquele sentimento ruim aqui dentro é a perfeição de Deus. Cara, e isso é muito legal que você está falando, porque é o seguinte, se eu fosse parar para pensar, todos os meus desejos, se eles tivessem ocorrido quando eu queria que eles tivessem ocorrido, eu tenho certeza que eu já estaria agora debaixo da terra. Tenho certeza, absoluta. Porque, e muitas coisas, às vezes a gente quer coisa para ontem, imagina, não tem nem maturidade para lidar com as coisas, né, cara? Tu imagina, a minha experiência pessoal, que eu não gosto muito de falar de mim assim, eu gosto, né, mas a gente é tranquilo assim. Cara, se eu com 17 anos tivesse tudo que eu queria ter com 25, cara, eu tava morto, certo, não tinha maturidade nenhuma para lidar com várias coisas, dinheiro, relacionamento, essas coisas. E tu vê que tu começa a manifestar justamente quando tu também tá pronto, né? Tu tá preparado para aquilo. Não adianta eu querer uma Ferrari se eu não sei dirigir um Fusca, né? Então acho que são processos, né? Passo a passo, né? E muitas vezes, como eu falei, a gente não sabe algumas coisas que estão realmente no nosso destino. E aí, quando eu uso a palavra destino, eu não estou falando de um monte de coisa que está programada na nossa vida. Eu estou falando de um destino final. Então, todos nós temos uma missão, temos coisas para realizar, pessoas que vão passar no nosso caminho. De certa forma, isso já está no campo de fluxo. E aí vem um detalhe importante. Muita gente começa a descobrir esse universo e fala, poxa, Edson, faz 3 meses assim, eu não tenho mais reclamado, eu tenho agradecido, né, não xingo mais. E mesmo assim aconteceu uma coisa ruim na minha vida. Por quê? Vamos entender. Na verdade, tudo que eu emito de sinal vai ficando no meu campo vibracional. Então, dependendo do que a pessoa faz no dia a dia, o tipo de ação que ela faz, o que ela pensa, tudo, o tempo inteiro vai ficando num repositório, no meu campo vibracional aqui. Só que tudo isso, além de estar instalado no meu campo, também está no campo. Tudo que eu fiz, algumas religiões, crenças, filosofias podem chamar de karma. Os árabes, né, eu aprendi demais com eles lá. Os muçulmanos chamam isso de, eles falam maktub, né, estava escrito. Então, tudo isso está no campo, já está lá. O fato de eu ter mudado não tirou tudo que eu já fiz. Assim, eu vou ter que receber tudo que já foi jogado no campo. É como uma casa que tu fica muito tempo sem limpar, né? Fica muito suja. Cara, não vai limpar da noite pro dia, tem que... Jeito. E aí tem gente que fala, mas Edson, eu nunca fiz mal a ninguém. Não se trata de fazer bem ou fazer mal. E eu vou contar uma... de conectar em vibração. Desculpa, Tito. Vai. Depois já que a gente falou nisso, a gente estava almoçando, você contou uma história que eu queria que você contasse de novo, do jogo. Que você estava lá e você se conectou com o cara na torcida. Ah, sim. Cara, eu vou contar essa história só, deixa eu complementar essa tua antes ali. Essa situação que é muito importante também, que a gente não percebe o mal que a gente faz pros outros. Não, a gente não tem noção disso. Não percebe. Esse lado sombra é uma coisa terrível pro ser humano admitir que existe inveja aqui dentro, que existe medo aqui dentro, que existe raiva aqui dentro, que existe egoísmo aqui dentro. Ninguém admite isso, né? E eu tive uma oportunidade de perceber isso aí na dor, né? E tem uma história muito legal também, antes de entrar naquela, que é o seguinte, ó, teve uma menina que teve um jogo de futebol, não aquele, né, mas outro. Teve um jogo de futebol, daí a menina apareceu gritando lá, filha da puta, não sei o que, xingando um jogador. Tudo bem que era um momento só, talvez não fosse a totalidade da vida dela, mas enfim. Então ela tá gritando aquilo feito louca. Aí cara, passa um tempo depois, uns 15, 20 dias, ela é entrevistada na frente do Enem, que ela perdeu. E aí anos depois, viram que era a mesma menina, né? Na época não se sabia. Mas ela conta, e ela chorando, porra, eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal pra ninguém, como é que eu perdi aqui? O ônibus atrasou e não sei o quê. Então uma série de fatores que ela não conseguia perceber que, cara, ela também estava fazendo mal, querendo ou não, né? Incrível isso que você trouxe, porque assim, eu não sei como, mas o meu dia a dia, os meus pensamentos, o que eu faço, às vezes é criticando mesmo.
Imagina esse pessoal que fica criticando na internet. Eu vi uma menina hoje, cara, apareceu no meu feed. Eu estudo rede social, eu vejo todos os dias, porque eu não gostava de rede social e eu comecei a entender de algoritmo para eu trabalhar com rede social também. Uma menina que mora em Portugal, uma menina nova, ela postou um vídeo falando, gente, ó, eu moro aqui, vou mostrar um pouco da minha rotina e eu trabalho com internet, com mercado digital, mostrou a rotina dela, o que ela faz, a academia e tal, e o que ela faz. Eu vou ver nos comentários, um rapaz, mas trabalhando com OnlyFans é fácil. O que leva um ser humano a isso? A gente, no caminho para cá, a gente falou sobre isso dos carros na rua e tal. E aí, claro que ali estou eu já julgando, né? Hoje eu tenho essa concepção e consciência. Mas vamos lá. Esse cara, ele não está se dando conta de que na hora que ele comete uma agressão como essa, assim, porque a menina ela tá querendo crescer no digital, ela tá mostrando a história dela, ela tá mostrando o conteúdo dela. O que tem a ver, cara? Deixa a menina, faz um comentário bacana, se conecta positivamente, mas não. Aí esse cara, daqui a um tempo, ele não percebe que um comentário inofensivo como esse tá girando no campo vibracional. E vai voltar para ele depois. E lá na frente isso vai ter um valor. Não tem jeito. Então tudo que eu emito me traz de volta. A realidade que eu estou vivendo fui eu que criei. Com os meus pensamentos, palavras e ações do passado. Então, eu estou exatamente onde eu devo estar. Aí o pessoal fala, mas Edson, você não sabe o que eu estou passando, eu estou sofrendo. Nesse momento, eu estou triste, chorando. Aí eu falo assim, eu sei. E você vai receber mais disso no futuro. Aí pronto, a pessoa fala, mas por que você está falando isso? Mas não sou eu, foi Jesus que falou. Aquele que quanto menos tem, mais ele será tirado tudo que lhe resta. Então, o que acontece? Eu emiti o sinal lá no passado, eu já me tornei uma outra pessoa, estou amadurecendo. Inclusive, eu acredito que as pessoas que chegaram para nos assistir aqui são pessoas que têm um nível de consciência mais elevado, porque não chega à toa, né? As pessoas chegam no lugar certo, na hora certa, independente da crença dessas pessoas, e muitas não vão concordar 100% comigo, com você, mas eles conseguem fazer sentido o nosso papo. Então, eu manifestei a vida inteira, eu mudei, eu me tornei uma outra pessoa, mas não vou deixar de receber, às vezes, algumas pancadas que vêm daquele passado. Só que aí vem o segredo. Quer aprender o segredo? Pra agora. Definitivo. Isso aqui muda completamente a sua realidade. É o seguinte. Só que é um grande desafio, tá? Mas é fácil, te ensino. Você emitiu o sinal no passado. E aí você está mudando a sua vida. De repente vem uma pancada. Ok? Você recebeu uma pancada da vida. A forma como eu vou lidar com essa pancada vai mudar o meu futuro lá na frente. Primeiro, recebi a pancada. Se eu me conectar no sinal dessa pancada e ficar emitindo esse sinal de novo, o que vai acontecer lá na frente? Vou receber mais. Porque eu vou emitir o sinal de novo e o tempo que eu ficar emitindo tá preparando mais. E aí vira um círculo vicioso. E aí tem gente que recebeu uma coisa lá na infância e fala, minha vida é um ciclo, eu continuo recebendo mais daquilo. O segredo é, se eu receber uma pancada aqui, eu tenho que aceitar e entender que isso é fruto de um passado que não faz mais sentido e através de ferramentas ou do que for, pode ser na religião, como você encontrar uma forma de se fortalecer, mas sair dessa vibração o mais rápido possível. Principalmente tomando essa consciência. E não é fácil, eu sei que não é fácil, porque eu passo por isso diariamente. Quando eu me pego dentro de uma vibração assim, eu falo, se eu continuar, eu vou receber mais disso, eu não quero. Então eu faço um esforço para sair daqui, cara. Porque eu não quero mais disso na minha vida. E eu sei que muitas vezes o que eu estou passando hoje, eu mudei, eu não sou mais essa pessoa. Mas é um reflexo do Edson do passado. Então eu ainda continuo vivendo em uma realidade que não é mais a minha. Só que aí tem um segredinho que é muito legal. Eu mudei a minha vibração. Então eu posso mudar o que está no campo também, aos pouquinhos. Só que tem algo legal. Se eu vou receber alguma coisa, se a minha vibração já está diferente, pode ser que eu não receba em cheio, porque o universo meio que não vai me encontrar, mudou minha vibração. Então ele vai passar perto, às vezes de raspão, às vezes uma coisa que era para ser um acidente sério pode ser um acidente leve, minimizado, um problema assim. Então o convite que eu deixo para todo mundo que está nos assistindo, para quem chegou por um acaso nesse podcast,
coloca isso em mente. Vale a pena mudar. Vale a pena subir a vibração, se esforçar para ser mais alegre, mais atencioso com as pessoas, cuidar da vibração. E aí a gente volta naquela história que eu queria que você contasse de como conecta a vibração. Você estava no estádio lá, conta. Vou contar essa história, mas na volta faremos um intervalo de 30 segundos onde vocês vão conhecer a máscara de ferro, que eu vou dar pro nosso amigo aqui de presente agora. Voltamos em 30 segundos, não saia daí. Senhores e senhoras, voltamos agora. Você assistiu ao anúncio da Máscara de Ferro, esse espumante fantástico lá de Bento, do meu amigo Fabiano. Muito obrigado, Fabiano, pela presença aí nesse episódio. Você encontra a Máscara de Ferro no site www.mascaradeferro.com. Tem um cupom de desconto chamado DubaiCast, que está aparecendo aí na tela. Você vai ter desconto para... Cara, esse espumante é sensacional. Não é porque o Fabiano é nosso amigo, ele sabe disso. Cara, é saboroso, é leve, é gostoso, tem vinhos, tem espumante, você pode tomar na beira da praia com a sua família, pode tomar numa festa com a galera. Cara, é sensacional. Tá aí, cupom do BuyCast, www.mascaradeferro.com.com, não é .br, ó. Lembrei no meio do caminho. Tá aí na descrição para vocês, tá? Edson, antes... Vou dar uma dica aí da máscara de ferro. Pois então. não. Vamos na técnica da máscara de ferro? O pessoal da máscara de ferro aí, ó. A técnica da máscara de ferro. Vamos fazer? Vamos lá. Fazer o seguinte, o que eu faria se eu fosse a pessoa que está assistindo aqui que gosta de tomar um bom espumante? É uma técnica, eu fiz lá atrás com chocolate, a gente vai adaptar agora, eu vou ensinar aqui ao vivo. O que você faz? Você vai lá e compra 2 máscaras de ferro. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai manifestar as coisas que você quer, vai viajar no tempo e vai imaginar que você já tem tudo isso por 7 dias. No 7º dia, quando você já manifestou tudo, você não precisa contar para ninguém, mas você faz um jantar para sua família. Você está comemorando. Ninguém sabe ainda que você manifestou. Às vezes é melhor nem falar, porque senão vai todo mundo duvidar de você. Aí o pessoal, por que você está comemorando? Não, a gente está comemorando o nosso futuro. Aí toma a máscara de ferro. A segunda, depois você compra outras para beber no dia a dia. Mas a segunda que você comprou, você guarda ela para você estourar no dia daquela conquista. Por exemplo, uma conquista para daqui a um ano. E aí na sua mente você ficou relacionado com aquele sabor e você já tem a espumante guardada do dia que você vai comemorar o carro, a casa, o casamento, o dia que você vendeu o seu imóvel. Então essa é a técnica da máscara de ferro. Pô, maravilhoso. Cara, deixa eu aproveitar, eu ia contar a história do jogo, mas vou contar uma outra. Tu falou esse negócio aí que nada mais é do que uma conexão mental, né? Onde tu manifesta aquilo que tu já criou antes. Cara, tem esse negócio de PNL, é um negócio muito, muito legal, assim, né? Porque eu me lembro que tem coisas que são aparentemente ruins, mas acabam sendo boas, né? Eu me lembro da minha primeira viagem para Dubai, que é onde nós vamos entrar agora, né? Que tu teve lá, ficou um mês, que tenho certeza que tu te apaixonou que nem eu. Cara, na minha primeira viagem eu sento do lado de um indiano, que sabemos, né, que não tem o mesmo costume que o nosso, né? Eles não usam desodorante. E eu sento do lado do cara e, cara, um cheiro absurdo o voo inteiro. E por óbvio, eu fico incomodado com aquele cheiro, mas também não vou criar caso com o cara, né? Aguentei aqui, o avião lotado, vamos embora. Cara, passou um ano depois. E aí eu tô, cara, nem sei onde é que eu antes, eu tava no Rio fazendo o visto, sei lá onde é que eu tô, eu sei que eu sinto um cheiro parecido, um amigo do meu lado ali numa fila, e o cara com um cheiro forte pra caramba. E olha que curioso, o cheiro que é ruim, pra mim me trouxe uma memória muito boa, cara, que foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional. Então é curioso tu ver isso aí, né, como teu cérebro, às vezes a coisa que pode ser ruim, a gente interpreta de uma maneira e pode vir a ser boa, né, cara? Então, essa criação dessa técnica que eu adaptei agora, ela é baseada no conceito de ancoragem da programação neurolinguística. Porque eu junto, na verdade, a programação neurolinguística com a PNL. A PNL ela não está diretamente relacionada
com lei da atração. São coisas diferentes. Inclusive no universo da PNL tem gente que não acredita em lei da atração e funciona, né? A programação neurolinguística é a programação da mente. Os próprios criadores da PNL lá, talvez, eu nunca vi eles falando, mas talvez pelo que eu conheço, eles não acreditam muito nessa questão de Deus, universo e tal. E eu não preciso, são coisas separadas. O que eu fiz foi, entenda o seguinte, eu falo para as pessoas, lei da atração é simples, cara. Tudo que eu falei está aqui hoje. O cara não precisa ler mais nada, não precisa mais estudar mais nada da lei da atração, já entendeu tudo. Agora, todo mundo me ouviu e falou, tá, mas e aí? E agora? E como é que eu faço aqui no dia a dia? Aí que entra. A lei da atração, ela é simples. Eu penso, eu sinto, eu vibro, emito sinal e trago mais para minha vida. E como é que eu mudo essas vibrações, cara? A gente falou do passado, né? Quantas pessoas estão nos assistindo agora, coloca aí nos comentários, que não teve um trauma, alguma coisa pesada lá no passado, e que toda vez que se lembra disso, sente de novo aquela vibração e emite de novo. E aí fica recebendo pancada da vida, vibrando na frequência de escassez, de não merecimento, por conta daquilo. É justamente aqui que entra a PNL. A programação neurolinguística, por exemplo, deixo até o convite aí, se tiver alguém assistindo que não é meu seguidor ainda, participar de algum evento meu, no dia 28 de outubro eu vou fazer isso ao vivo. Tem uma técnica chamada dissociação, em que eu desprogramo essa memória. Então, eu tive uma memória ruim lá no passado e ela está arquivada na minha mente de uma forma que toda vez que eu lembro dela, eu sinto novamente a vibração ruim. Existe uma técnica da PNL que eu consigo reprogramar, colocar dentro de uma outra pasta, um outro arquivo na mente, em que a memória está lá, só que ela não causa mais sensação no momento presente. E aí eu não me conecto mais naquela vibração. Então, a jornada de evolução de consciência, a jornada de desenvolvimento pessoal e de aprendizado e de autoconhecimento, essa sim é trabalhosa. A lei da atração é simples. Só que eu conseguir me transformar para ser a pessoa capaz de emitir o sinal que vai trazer a vida que eu quero, aqui está o grande desafio. E não é para qualquer um. É preciso sim, porque tem gente que às vezes consegue até atrair dinheiro. Tem gente que dá golpe, tem gente que vai vender coisa que engana as pessoas, com jogo, com um monte de coisa, e esse dinheiro só vai trazer desgraça na vida da pessoa. Tem gente que às vezes fala, não, mas eu vou ganhar na loteria e vai resolver meus problemas. Não vai, primeiro, não vai ganhar na loteria. Não vai, tá? Qual câmera que estamos aqui? Ali? Não vai, tá? Tadinho, não adoro. Não, fala de novo que eu gostei, fala. Não vai, tá? Vai ganhar na loteria? Não vai, tá? É uma brincadeira que eu faço? Calma. É o seguinte. Eu sempre digo, é possível ganhar na loteria com a lei da atração? Porque tem um monte de gente que vai. Fulano do Big Brother foi e ganhou. Ganhou. É possível qualquer coisa, cara. Só que entenda o seguinte. No dia que você é capaz de ganhar na loteria com a lei da atração, significa que você se desenvolveu tanto que você não precisa mais da loteria. E qual que é o perigo da loteria? É brincadeira que não vai, porque a chance é muito pequena, você está concorrendo com muita gente. E quanto mais você precisa, menos a chance que você tem de ganhar, então não é assim. E outra coisa, se você ganhar e você não tem o dinheiro no seu campo vibracional, ele só vai trazer desgraça, como para a maioria das pessoas o dinheiro vai embora rápido. Tá? Então muitas vezes é uma bênção não ganhar. Agora, a partir do momento que eu tenho no meu campo vibracional, a loteria é uma das múltiplas formas que o dinheiro encontra para chegar na minha vida. E aí eu vou ensinar uma afirmação do dinheiro. Quer aprender uma afirmação do dinheiro? Sim. Uma afirmação que você vai falar todos os dias e vai começar a chegar dinheiro por todos os lados na sua vida? Você vai falar assim, ó, eu estou tão feliz e grato que agora o dinheiro chega para mim em grandes quantidades, de múltiplas fontes e constantemente. Repete isso todos os dias ao acordar por 21 dias e antes de dormir. Você vai ver, a sua vida financeira começa a mudar assim, ó, de uma hora para outra. Porque tem muita coisa aqui, tem muita crença, dá para trabalhar com PNL, mas eu preciso ir limpando e a afirmação é uma delas. Tem mais uma afirmação que eu já vou aproveitar que a gente já está no ensejo e eu vou te ensinar uma para você usar no dia a dia
para você parar de emitir sinal negativo quando você gasta. Você já teve assim? Na hora de pagar uma conta, toda vez que você sente aquilo, você está gerando mais problema na sua vida e mais afastando o dinheiro de você. Aí tem uma afirmação perfeita. Essa eu uso todos os dias. É assim, ó. Todo dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado para a construção da minha riqueza. Inclusive, quero convidar a galera que está assistindo a escrever assim, ó. Todo dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado para a construção da minha riqueza. Cara, tem coisa melhor que pagar um boleto? Deixa eu fazer ele tá na minha vida porque eu tenho dinheiro para pagar, caramba. Deixa eu fazer uma brincadeira também. Brincadeira não, essa história foi uma coisa legal, assim. Teve um amigo, a gente estava conversando sobre impostos, né? Daí, parece que na época que o Ike Batista estava em alta e todo mundo achava que era uma coisa, depois se mostrou ser outra, mas enfim. E aí surgiu uma matéria, né? Ike Batista pagou não sei quantos, 300 milhões de impostos. E todo mundo boquiaberto, né? Aí um amigo nosso da roda disse assim, cara, eu queria pagar 350 milhões de impostos. Não é? Eu queria justamente ter bilhões de patrimônio para poder pagar 350 milhões de impostos. É o que eu quero. Então tu vê às vezes a avareza do ser humano, o ser humano lê-se eu, tu, todos nós, né? Nós temos uma negatividade que a gente busca limpar, né? Estamos aqui para isso, né? Mas tu vê ao ponto de pensar, eu não quero pagar uma conta, não quero pagar um imposto. Agora tu me fala isso, né? De pagar um boleto. Como é bom pagar um boleto, como é bom ter dinheiro para pagar um boleto, né, cara? Nós fomos almoçar antes de vir aqui pro podcast. E aí na hora que eu tava pagando a conta, mentalmente, cara, pra mim já é padrão. Na hora que eu vou pagar, todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado para a construção da minha riqueza. E por quê? Porque eu vivi na escassez, cara. Pra mim era muito difícil, como camelô, depois mais tarde, eu sempre fui muito escasso, tinha pouco dinheiro. Então ver o dinheiro saindo era difícil. Então hoje eu posso ajudar pessoas. Eu trabalho, eu consigo comprar, ter as coisas que eu gosto. E durante muito tempo, mesmo melhorando a minha condição financeira, era difícil para eu gastar e comprar alguma coisa, sabe? Então, hoje eu tenho essa relação. E, por incrível que pareça, pode parecer meio doido, mas quanto mais eu gasto, mais o dinheiro volta para mim multiplicado para a construção da minha riqueza. Na prática, né? Na prática. E Edson, te perguntar, falando em riqueza, tem um lugar aqui que deu nome a esse podcast, que é uma cidade que eu amo, que é Dubai, né? Que é uma cidade que é muito rica, e não só na questão financeira, né? Mas é uma cidade organizada, cosmopolita, é uma cidade muito bonita, muito segura, né? Como é que foi a tua experiência lá em Dubai? Cara, Dubai foi escolhido pelos meus seguidores como nosso destino, né? Como o evento que a gente ia fazer. Confesso que eu não tinha esse interesse todo por Dubai. Me parecia uma coisa cafona na minha cabeça, porque eu achava coisa de novo rico, cafona, clichê que queria mostrar que tinha as coisas. E nos últimos anos, cara, eu comecei a ver Dubai de verdade. Comecei a acompanhar, ver vídeos e começou a despertar meu interesse, minha paixão de verdade. Eu comecei a me apaixonar por Dubai e fui. Levei inclusive uma seguidora que eu sorteei. Vou sortear mais gente agora. O ano que vem, desculpa, eu já vou levar 2 pessoas, mais, depois ao longo do ano eu vou levar mais pessoas. Quando eu cheguei em Dubai, cara, é impressionante, é uma outra realidade. E o mais legal é que eu conheci a história do Sheik, de como foi criado Dubai. É uma história da lei da atração, é a cidade da lei da atração, porque foi oferecido aquilo lá para um monte de gente, um monte de outros sheiks. O sheik era um líder de um grupo de pessoas, de beduínas do deserto. Vários falaram, não, lá não vou nem ferrando, aquilo lá ninguém queria aquele pedaço de terra. E esse aí falou, cara, eu quero prosperidade pro meu povo. E ele foi achando, na mente dele, olha só como o destino muda, né? Ali é um exemplo. Ele falou, eu vou pegar as pérolas e com as pérolas a gente vai criar riqueza para o nosso povo. Na cabeça dele era riqueza para o povo, não era para ele queria riqueza para o povo, como um sheik deveria ser, né? Para quem não sabe, sheik é um líder, pode ser um presidente, pode ser um rei, é um líder de um grupo. E cara, ele não achou as pérolas e durante um tempo foi difícil, o povo massacrou ele no começo. Porque não aparecia aquela riqueza prometida e eles criaram um pequeno vilarejo de pescadores. Inclusive foi reconstruído agora, né? Tem aquela Starbucks clássica e tal. Alcife ali. Muito bonito aquele suco. E depois de um tempo, eles começam a achar os primeiros poços de petróleo e a realidade muda. E o mais curioso disso, cara, é essa questão da visão, porque há muitos anos eles identificaram que o petróleo ia acabar.
como tantos outros lugares que hoje, né, você tem a Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e é um dos lugares mais pobres do mundo. Então não é, tem gente que fala, é fácil porque é o petróleo. Não é bem assim, vamos lá. E aí o que ele fez? Eles fizeram um estudo e pensaram, o que a gente vai fazer? Vamos construir uma cidade turística? Cara, todo mundo falou, não vai dar certo, ninguém vai botar dinheiro, nem quem vai vir pro deserto. E ele construiu uma ideia, cara. Hoje, 5% do PIB de Dubai é petróleo. É só 5%. Mudou o jogo, cara. E ele construiu, e você vai lá, você já viu a visão de futuro do Sheik? 2040 ou 50 vai ser a cidade mais clean do mundo, cara. Mais clean, mais moderna. Se bem que os árabes estão vindo forte agora também ali, né? A Arábia Saudita. Eles têm uma briga entre o Catar, os Emirados ali, a questão da vaidade árabe, assim, de ver quem faz mais pela sua cidade, né? E agora com a Arábia Saudita, que vem forte também. E assim, vai ser a região mais próspera do mundo, né? Já é ali. E tem um detalhe aí, já que a gente fala nisso, porque se tornou essa cidade que traz essa questão da prosperidade, e você chega lá, você vê, né, cara? Os prédios, a beleza, o cuidado, é uma cidade preocupada. Então, se tem uma obra, não pode ficar uma obra de qualquer jeito, com tapume, tudo esburacado. Eles colocam tudo bonitinho, colocam uma plataforma de propaganda para esconder a obra, para o design, a harmonia estar por todos os lugares. Então, o governo pensa nisso, e o interessante também, cara, é que assim, a cultura é muito diferente. Quando eu cheguei lá e eu comecei a ver por trás só daquilo que a gente vê nos cartões postais, que eu fui conhecer tudo, mas o dia a dia, a vida, a segurança, né? De poder andar, eu que faço conteúdo, fazendo live no meio da rua com um pau de selfie, com meu celular, no meio de qualquer bairro, cara, sem estar preocupado que vai passar alguém, vai roubar. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, você não pode fazer um story na frente do policial. Outro dia eu parei, eu tava indo com meu filho no jogo, eu parei do lado do policial assim, falei, cara, eu vou mexer no celular aqui do seu lado um pouquinho que eu preciso resolver algumas coisas. Porque é um estilo de vida que a gente não está habituado, né? Então tem todo esse conceito da segurança, do estilo de vida e tal. E cara, como é que eles investem? Não, você tem coisa para fazer, os passeios, o dia a dia. Entretenimento, né? Tem várias áreas, né, cara? Cara, uma das coisas mais incríveis, emocionante. Inclusive, eu já falei que tem uma pessoa que está assistindo aqui que vai ganhar o sorteio e vai comigo para lá, né? Tá aqui, tá assistindo, cara? Você consegue ver? Quando eu estiver lá com a pessoa, eu vou falar pra ela te ligar pra falar. Eu tava assistindo e eu disse que era ela ou ele, tá aí. E aí, cara, eu vou levar essa pessoa pra fazer esse passeio de helicóptero. Cara, você sai do Atlantis ali. Pra quem não sabe, Dubai tem as ilhas artificiais, né? E tem a Palm de Jumeirah, né? Que é uma grande ilha artificial com o formato de uma palmeira. Lá na ponta, aquilo já é incrível, lá na ponta tem o Atlantis, que é um dos hotéis mais incríveis do mundo e tal. E ali sai um passeio de helicóptero. Eu saí naquele passeio, foi um dos momentos mais incríveis dentro de mim, uma vibração, eu tava tão feliz, cara. A experiência de você sair dali da Palm de Jumeirah, ele vai entrando por toda Dubai, você vê Dubai inteira. Ele vai indo lá por cima, você vai vendo tudo, ele vai perto do deserto, faz a volta, passa do lado do Burj Khalifa, cara. Você vê lá em cima aquele prédio, já tinha ido lá, que é o prédio mais alto do mundo. E aí vai voltando pela costa do Golfo, aí passa em cima do Burj Al Arab ali. E aí na hora que vai voltando na Palma de Jumeirah, ele vem de frente, você vai vendo toda a palmeira, faz a volta e pousa. Pô, que coisa. Arrepiante, cara. Nossa! Isso aqui, todo mundo tinha que fazer isso um dia na vida, cara. Pelo menos um seguidor teu agora vai, né? Vai. E como é que é esse... Em março de 2024. E tu tem também um evento agora dia 28 de outubro, né? Fala dos teus eventos aí pra galera que quer te conhecer assim. Muito bacana. O que eu vou fazer? Provavelmente isso aqui vai estar bombando aí pela internet, né, pelos próximos meses, anos aí. Então, você que está assistindo antes do dia 28 de outubro, nós vamos fazer um evento. São 2 eventos seguidos. Um chama Jornada da Riqueza. Começa no dia 8 de outubro e vai até o dia 28. Nesse evento eu vou estar ao vivo todos os dias às 6 da manhã. Às 6h39 eu faço uma técnica de lei da atração para riqueza.
E aí vai ter um jogo, tem um tabuleiro, tem tudo uma coisa envolvendo assim pra gente criar a energia do dinheiro aqui, ó, no campo vibracional. Então são 21 dias para eu ativar dinheiro no meu campo vibracional. Por isso que é riqueza, é dinheiro mesmo. É claro que a gente, na lei da atração, a gente fala nos últimos meses eu venho trabalhando evolução de consciência. Esse desafio é para quem quer dinheiro. Porque no final das contas, o dinheiro é importante para todo mundo. Money. Inclusive na evolução de consciência espiritual. É difícil eu ter tempo ou disposição ou que seja, eu fazer as viagens que eu quero para evoluir espiritualmente, se eu não tenho grana. Então esse é o momento, por um tempo, para eu ativar. Eu chamo de jornada da riqueza. E ele culmina no dia 28 de outubro em um workshop que eu faço que chama DSM, Destrave a Sua Mente com o Poder da PNL na Prática. Então eu vou trazer as ferramentas ao longo do dia, como eu falei, eu vou fazer e o pessoal não bota fé, a gente apaga essa emoção do passado. A pessoa fala, cara, eu tô há 40 anos sofrendo com isso todos os dias, você fez uma técnica em 10 minutos, acabou aquilo, não tem mais o sofrimento. É uma técnica poderosíssima de PNL. Além disso, diversas outras técnicas. Começa às 8 da manhã e vai até às 18. Caramba, hein, cara? Quanto conteúdo, cara? 10 horas. E passa voando. A pessoa entra às 8 da manhã, sai às 18 e fala, não acredito que acabou. É uma imersão em transformação. São anos de transformação em um único dia. E o melhor, esse evento vai ser gratuito. O que vai fazer? A partir do dia 8, na Jornada da Riqueza, todo mundo vai poder se inscrever gratuitamente. Vai receber um cupom para concorrer a uma viagem com tudo pago para Dubai. E vai ganhar um livro. Eu não posso falar o nome ainda, que é um novo livro surpresa, tá? O pessoal vai escrever, é o livro tal, é o Voo da Águia. Não, é o novo livro que vai ter, eu vou divulgar só no dia 8. E a gente, no dia 28, o grande evento com sorteio da viagem para Dubai. Aí o sorteado, já temos uma sorteada, Simone, ganhou, show. Que ganhou no último evento que eu fiz lá de Dubai. E agora no dia 28 a gente sorteia mais uma pessoa que vai em março comigo. Em março eu levo essas 2 pessoas. Aí depois vai ter mais sorteio, vou levar mais gente aí. Edson, pra gente ir se caminhando para um final, eu acho que é muito... Cara, tu falou de muitas coisas que eu gostei muito de te ouvir, não só da questão do teu trabalho, que é com lei da atração, com PNL, com tudo, mas também sobre o Edson humano, né, que passou por umas dificuldades e tu teve condições, né, e tomou a decisão certa para poder cambiar essa vibração e hoje, graças a Deus, está muito bem na tua vida. Então, para o cara que hoje ele está numa sinuca de bico, que ele está sem perspectiva, ele sabe que poderia estar melhor, mas ele não consegue sair dessa vibração assim. Como é que o cara faz nas práticas do dia a dia? Você já comentou de algumas frases, algumas coisas assim, né? Mas como é que esse cara muda esse campo vibracional dele para ter mais sucesso, não só no financeiro, mas saúde, família, relacionamentos, trabalho, enfim. Como é que o cara faz isso na prática, assim, no dia a dia? Vamos lá, vou ensinar então a técnica poderosa para quem está no fundo do poço, sair do fundo do poço. Essa técnica que vai bombar, inclusive vai viralizar, em corte que vai viralizar. Mas falando sério mesmo, ela precisa viralizar, porque as pessoas precisam desse conhecimento. Lembra que nós falamos que eu atraio mais do que eu estou vibrando no momento presente? Né? Então, eu preciso começar a mudar minha vibração no momento presente. A primeira coisa é começar a fazer algo imediatamente. Pequenas mudanças no dia a dia. Comece por onde for possível. Seja começar a melhorar um pouquinho a alimentação. Seja começar a beber mais água. Diminuir o consumo de álcool e drogas. Não adianta. Quem estiver consumindo álcool e drogas em excesso, tabaco, isso vai piorar cada vez mais a sua vida. Né? Um conselho, né? Inclusive de quem já bebeu, de quem já exagerou no álcool, de quem já fumou, vale a pena parar. Né? Porque assim, ou então reduzir o consumo, porque o álcool, o tabaco, essas coisas, elas afetam o campo vibracional também. Então fica essa dica, mas melhorar a alimentação, começar a fazer mais atividade física, começar a procurar melhorar o relacionamento com as pessoas mais perto, começar a observar a sua forma de lidar com as pessoas que você ama, fazer pequenos ajustes e principalmente, cara, ter objetivo. Esquece o momento que você tá. Foca lá na frente aonde você quer chegar. Foca no destino final. Bola assim na sua mente como você gostaria que fosse a sua vida em 10 anos.
Imagina 7 anos, Dubai 2030, vamos estar juntos em Dubai. Eu criei um evento que vai rolar em Dubai no ano de 2030. É um grande evento que eu falo que é a Copa do Mundo da Lei da Atração. Nós vamos levar pessoas de sucesso para lá. As pessoas que estão nos assistindo, elas vão ter sucesso nos próximos 7 anos e vão para Dubai junto conosco para contar essa história. Imagina você lá. Imagina você em 7 anos. Que história você quer contar? Quais as transformações? Como é a sua vida financeira, sua vida amorosa? Como é a sua saúde? Constrói essa vida na sua própria mente e anda conectado com ela. Vai saindo aos pouquinhos, sem pressa, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, melhorando um pouquinho todos os dias, com foco lá na frente, mas cuidando daqui, do momento presente. Lembrando que é a vibração do momento presente que eu vou receber mais no futuro. O que eu vibro todos os dias eu vou receber mais no futuro. Imagina o seguinte, imagina que você fosse receber pelo resto da sua vida o que você vibrou nos últimos 7 dias. Como é que seria a sua vida? Tem um monte de gente que fala, não quero isso. Eu falo, não, mas é isso que você vai ter, cara. Não tem como fugir, é assim que funciona. E às vezes quando eu falo, tem gente que fala, mas eu não queria que fosse assim, eu também não. Por isso que eu briguei com Deus tanto tempo. Eu queria que fosse diferente, mas não é. A gente só sabe como funciona. Então, constrói um objetivo. Constrói um objetivo em longo prazo, foca nele. Né? Saiba que vai dar trabalho, mas eu vou sair aos pouquinhos daqui. E só tem um resultado possível. Deu certo. É o sucesso. E aí, para fechar isso, eu falo que eu sou indesistível. Indesistível. O que é o indesistível? Eu não desisto nunca. Isso não significa não mudar de rota. Às vezes eu sei que um caminho não é o correto, eu mudo. Ser indesistível é com relação ao destino. Eu sei para onde eu vou. Eu não aceito nenhum resultado que não seja aquele em que eu vou chegar. Inclusive no universo da PNL, cara. Uma história final, quando eu comecei com a PNL lá atrás, eu via outras pessoas que estudavam comigo e tal, e eu ficava olhando e falava, cara, eu tenho dificuldade para aprender, eu não aprendo que nem essas pessoas, não entra na minha cabeça as coisas, cara. Eu não sei, mas eu decidi que eu ia ser especialista em PNL. Eu queria, eu amava, eu amo a PNL, eu amo programação mental, eu amo ajudar pessoas. E eu me dediquei mais do que todo mundo. Ninguém estudou igual eu. Pode falar o que for. Pode ter estudado igual. Mais que eu, ninguém estudou. Duvido. Um nesse planeta que estudou mais que eu. Pode ter estudado igual. Mas é impossível. E é aí que eu falo de ser indesistível. Porque hoje, né, aquele cara que talvez nos primeiros cursos que eu fiz, eu era um dos piores da turma. Hoje eu tenho uma instituição que é uma das 3 maiores do Brasil de PNL. No próximo mês de outubro eu vou concorrer agora ao Prêmio Caras, Gênios da Atualidade, na categoria PNL. Baixou. E isso é ser indesistível, cara, porque eu não era o melhor. Eu não era o que aprendia mais rápido, que conhecia as técnicas. Eu fui o cara que estudou. Eu falo, tem gente que fala às vezes pra mim, você tem o dom, você não tem dom nenhum, eu nem gosto que fala isso. Eu sou o cara que estudou até ficar bom, até aprender. Tenho orgulho disso hoje, não tenho falsa modéstia. Eu sei fazer. Eu sei aplicar PNL. Eu sei ensinar como ninguém ensina. Porque eu simplifico. Talvez, e aí eu volto no que você falou sobre a questão da dificuldade. Você citou o cheiro, né? Que acabou se tornando para você Teve uma lembrança boa, né? Acabou sendo positivo. Ficou ancorado e te leva àquela sensação que você sentiu na sua primeira viagem. A mesma coisa acontece quando eu começo a entender que eu não era o melhor. Eu me desenvolvi para chegar até aqui, certo? Só que talvez os outros que aprenderam com muito mais facilidade que eu não desenvolveram a didática de ensinar porque eles não sabem o quanto é difícil aprender, porque eles aprenderam com facilidade. Como a minha jornada de aprendizado foi mais trabalhosa e eu não consegui aprender da forma que esses professores ensinavam tanto, eu tive que encontrar formas de quebrar o aprendizado, dividir ele e simplificar para que eu pudesse aprender. Então eu transformei isso numa metodologia didática. Então tudo que eu ensino, da mesma forma aqui hoje nesse bate-papo,
eu procuro simplificar, trazer metáforas, estrutura. Eu utilizo uma estrutura de linguagem que qualquer leigo consiga aprender por conta da minha dificuldade lá atrás. E é muito legal tu falar isso aí, porque também tem aquela velha frase, né? Da tua maior fraqueza surge a tua maior força, né? Então, dessa tua dificuldade que tu tinha de aprendizado, tu conseguiu sintetizar de uma maneira que hoje tu consegue ensinar para os outros, né? Que hoje a tua maior força era a tua maior dificuldade antes, né? A tua maior fraqueza, vamos assim dizer, né, cara? Exato, e é o que hoje se transformou no meu diferencial, a minha forma de ensinar. A minha dificuldade de aprender se transformou na minha fortaleza, que é a forma de ensinar. Sensacional, né? Edson, cara, eu só tenho te agradecer pela conversa aí, né? Para quem não sabe ainda, nós nos conhecemos em função do nome, né? Que o Edson foi fazer, acho que eu já falei aqui até, foi fazer um trabalho lá em Dubai, ficou quase um mês, né, Edson? Deu mais ou menos, né? Uns 20 e poucos dias, quase um mês. E, cara, o Santo bateu, um grande amigo aí que eu tenho, apesar de eu estar começando aqui, a audiência ser pequena, mas sugiro que vocês sigam ele também, vai aparecer aí a rede social. Qual é o teu Instagram? Edson Burger. Todos tudo os junto. lugares, Edson Burger, tudo junto. Vou marcar aqui no vídeo do YouTube também, né? Pra tua audiência também assistir isso aí, que eu acho que é muito legal a tua história, né? De ter passado por algumas dificuldades, ter mudado teu pensamento e hoje, tá, graças a Deus, tá muito bem aí. Tá cheio de gente assistindo aí, eu compartilhei, já tá Isso compartilhado. E eu quero que o pessoal que esteja assistindo aí se inscreve no canal, acompanhe o Dubaicast, porque a proposta é muito boa, a ideia é uma questão de valores, o que você está trazendo, o que você está querendo proporcionar para as pessoas, num universo em que tem tanto conteúdo vazio, é trazer pessoas com histórias que tragam algum tipo de conhecimento e inspirem outras pessoas. Como os convidados anteriores e quem você tem para trazer, são histórias que vão agregar na vida das pessoas. Então, já se inscreve aí no canal e deixa um like, eu não quero ver mais visualização do que like, então senta o dedo nesse like aí que é o nosso acordo, aqui também no Dubaicast. E tem uma história que ele ficou de contar, só que a gente não vai contar hoje, vai depender dos likes aí, depois a gente volta junto e vai contar aquela história. Legal deixar esse suspense, mas a história vocês não podem perder. Mas tem que ter muito like aqui. Aí a gente volta no meu Instagram e conta aquela história. Vamos contar, porque aquela foi tensa aquela história. Tem que ela ser. foi... Então vocês deixem muito like aí e a gente vai ter essa oportunidade no futuro, muitas outras. E... Inclusive, sabe o que vai ser legal? Claro. Eu vou profetizar também. Tem alguém que está assistindo a gente que vai ter um sucesso tão grande que a gente, quando estiver gravando o Dubaicast lá em Dubai, vai ter uma pessoa que vai contar que começou a história dela assistindo esse episódio e tá sentado com a gente na mesa em Dubai contando isso. Vamos fazer? Tá fechado. Tá fechado. Fechado. Então você decide aí se é você ou não. Edson, muito obrigado. Pessoal, aí vocês que assistiram até aqui, muito obrigado também. Semana que vem teremos o episódio número 8. Não vou adiantar quem vem, mas vem uma pessoa também tão boa quanto o Edson. Cara, graças a Deus até agora só convidados legais, com histórias legais. Então, como ele mesmo disse, senta o dedo no like, compartilha, manda pra tua ex, manda pro teu ex, manda pra tua avó, manda pro teu cachorro, manda pro papagaio, manda pra todo mundo aí que precisamos de audiência no início aí, né? Pessoal, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês assistiram isso aí, tá? Até a próxima.